Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu quero trazer para vocês como que eu me tornei uma pessoa mais organizada e principalmente amante da organização do lar, amante dos afazeres do lar. Como eu passei de fazer as coisas por obrigação e passei a fazer as coisas de dentro da minha casa com muito amor. Mas antes de começar, para você que não me conhece, eu sou a Angel Braga e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui neste canal você tem ideia simples e fácil para fazer dentro do seu lar, reaproveitando tudo aquilo que você tem. Falo sobre organização, falo sobre decoração criativa, falo sobre como você mudar o ambiente do seu lar. Eu falo tudo relacionado ao lar, fazendo tudo com amor, olhando as coisas de uma outra ótica, aflorindo o amor no cuidado com o lar. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, aproveita e deixe o seu joinha, porque com o seu like a plataforma entende que eu estou trazendo conteúdo que está agregando na sua vida. E com isso você fortalece o canal e valoriza o meu trabalho. Então, como que eu me tornei essa pessoa amante dos afazeres do lar? Gente, não foi fácil. E eu estou aqui para contar para vocês a minha história. Não é longa, gente, mas eu quero trazer, eu quero compartilhar com vocês como que foi essa transformação, o porquê que eu percebi, onde que me deu aquele estralo, sabe, assim, porque eu vivia uma vida acomodada, eu era acostumada com aquilo que eu estava vivendo. Quando me deu o despertar, eu falei assim, opa, agora tá na hora de parar e mudar a minha rota, porque do jeito que eu estava, não estava bem. Essa mudança não aconteceu agora. Tem um pouquinho de tempo lá atrás, mas como eu sou nova no canal aqui, eu quero compartilhar isso com você, de onde partiu, como tudo começou. Então, eu era uma pessoa que trabalhava muito, eu era ligada, gente, no 220. Eu trabalhava o dia todo, eu estudava, eu tinha família para cuidar, tinha casa para cuidar, tinha criança para cuidar, tinha outras coisas para fazer nos finais de semana, então eu era muito ligada, eu era muito agitada. Mas eu conseguia fazer as coisas todas, certo? Eu nunca deixei a minha casa largada, assim, se vocês entrassem na minha casa, você ia ver uma casa arrumada. Minha casa não era aquele lixo, não era bagunçada, não era aquela casa virada de perna pro ar. Minha casa era arrumada. E eu tinha na minha cabeça aquele negócio que a mulher tinha que fazer tudo. A mulher tem que fazer tudo, gente? Não, a mulher não precisa fazer tudo. Por isso que existe a família. A família é justamente isso, é para um ajudar o outro. Então a mulher não precisa fazer tudo. E nós temos essa mania, esse hábito de colocar tudo nas nossas costas e tentar fazer tudo. E acabava que eu não fazia tudo perfeito do jeito que eu gostaria, então eu fazia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e nenhuma área do que eu fazia era tão boa assim. Mas eu procurava dar o meu melhor onde eu estivesse. No meu trabalho eu procurava dar o meu melhor, na faculdade eu procurava dar o meu melhor, aqui dentro de casa eu procurava dar o meu melhor. Mas eu era muito sobrecarregada, então isso impedia de eu dar 100% no meu trabalho, na faculdade, aqui dentro de casa, nas atividades da igreja. Então eu ficava assim muito atarefada, muito esgotada. Mas mesmo assim eu percebia uma coisa, que mesmo não dando o meu melhor em área nenhuma, eu percebia que no meu trabalho eu dava melhor do que na minha casa. Na faculdade eu me esforçava mais, eu entregava mais do que aqui dentro de casa. Em todos os lugares que eu ficava, que eu tinha algo para fazer, eu entregava mais do que aqui dentro de casa. Por quê? Porque eu chegava dentro de casa, eu já estava sem força, sem energia, sem motivação e principalmente, gente, sem amor. Então, como que você vai fazer algo com amor se você está esgotado? Não tem como. Então, eu
estava nessa situação e isso me impedia de dar o meu melhor dentro da minha própria casa e deixava muito a desejar. E eu chegava em casa, fazia o que podia, eu fazia, como eu te falei, eu não deixava a minha casa largada, eu fazia aquilo que podia. E aquilo que eu não dava conta de fazer, o que eu fazia? Eu procrastinava, eu ficava empurrando com a barriga pro dia seguinte, quando eu percebia já passava uma semana. Gente, tinha situação que passava por um mês. E eu não fazia, e eu sabia, eu tenho que fazer aquilo, mas a vida é muito corrida. E eu sentia aquele desejo de fazer as coisas dentro de casa com mais dedicação, com mais amor, com mais alegria. Eu queria ter alegria para limpar uma pia, sabe aquela pia com louça? Eu queria fazer aquilo ali. Porque a palavra de Deus diz assim que nós temos que colocar a nossa casa em ordem. E lá em Provérbio 31, a partir 10, diz assim da mulher virtuosa, a mulher que não come o pão da preguiça. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso ser essa mulher, a mulher que tecia, a mulher que fazia os tecidos das roupas da família, a mulher que cozinhava, a mulher que levava comida à família que estava trabalhando. E eu olhava aquele texto em Provérbio 31 e eu falava assim, meu Deus, eu preciso ser essa mulher, a mulher que levanta de madrugada para cuidar das coisas, a mulher que fazia tudo naquela época e não tinha preguiça. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso ser essa mulher. Só que eu fazia as coisas aqui dentro de casa de todo jeito. E mais, quando eu fazia, mesmo arrumando de todo jeito, sabe o que acontecia? Eu saía, ia para o trabalho, ia para a faculdade, eu chegava, organizava as coisas assim, organizava não, eu arrumava as coisas mais ou menos e ia para o trabalho. Quando eu voltava, aquilo que eu arrumei já não estava mais arrumado, gente, estava tudo bagunçado. Aí o que eu percebi? Eu falei assim, gente, o que está acontecendo comigo? Não está certo. Eu arrumo a casa, deixo ela arrumada, quando eu volto tá bagunçada. Ou seja, aquilo que eu estou arrumando dentro de casa, eu não estou usufruindo disso. Então, gente, nós precisamos estar dentro da nossa casa e usufruir daquilo que você está fazendo. Foi onde eu decidi mudar. Primeiro passo da minha mudança, gente, foi reconhecer meu erro. Onde que eu estava errando, porque eu fazia muito, não 100% lá fora, mas era melhor do que aqui dentro de casa. E tudo que eu olhava aqui dentro de casa, eu olhava com tristeza, porque eu já estava esgotada. Então eu tive que reconhecer esses erros. Eu precisava fazer as coisas aqui dentro de casa com mais amor, porque eu não fazia. Eu reconheci os meus erros, vi onde que estavam os problemas, que era o quê? E eu não fazia, não entregava o meu melhor dentro da minha casa. Precisava fazer as coisas com muito amor e não por obrigação, por fazer. Porque quando você faz as coisas só por fazer, por obrigação, as coisas ficam de todo jeito. Você precisa ter prazer em fazer as coisas dentro de casa, no seu trabalho, onde quer que você vá, você precisa fazer com amor. A falta de equilíbrio, gente, eu não tinha isso. Dosar as coisas, sabe? Eu não fazia isso e isso é importante nas nossas vidas. Algo muito importante que eu não tinha, gente, planejamento. Eu não tinha planejamento, gente. Eu não sabia o que fazer primeiro, o que fazer depois, o que era importante, o que era urgente, o que era importantíssimo, o que era urgentíssimo. Eu não sabia. Então, às vezes, eu fazia algo que poderia esperar mais um dia, 2 dias ou 3 dias. E aí eu fazia agora, e aquilo que era muito urgente passava despercebido. No outro dia, quando eu percebia que eu tinha que fazer aquela atividade, aí eu já estava toda enrolada. A gente precisa ter planejamento, a gente precisa ter meta, a gente precisa ter organização. Eu não tinha. A decisão de mudança, gente, eu precisava ter essa decisão de mudança na minha vida. Primeiro passo é reconhecer o erro. Você reconhece o erro, você anota os seus erros, você inculca ele na sua cabeça e aí você tem a decisão de mudança. Você precisa mudar. Não é
Mas não basta só você colocar no papel, não basta só você saber que você está errada, que você está falhando em determinada área, se você não mudar. É importante você parar e mudar, agir. A ação, gente, tem muitos efeitos. E o que eu fiz? Eu coloquei tudo no papel. Coloquei no papel como eu era, eu coloquei no papel como eu gostaria de ser. Né? Lá no Provérbio 31:10 fala da mulher virtuosa. Eu sabia o que eu queria ser. E eu sabia também como que eu era. Então teria que ter uma mudança muito grande aqui de quem eu era para quem eu gostaria de ser. Eu fiz uma autoanálise de mim mesma e coloquei no papel. E fiquei analisando e fui orar, viu? Porque sozinha a gente não consegue. É verdade. Aí eu busquei essa transformação, essa mudança. A mudança, gente, ela não é fácil. Qualquer área, qualquer coisa que você for fazer, que você for mudar, você tem um choque, você tem algo que pode te impedir de ter essa mudança. Por isso você precisa muito saber o que você quer, o que você quer fazer e agir. Tá preparada pelo processo, porque o processo não é fácil e a gente precisa passar pelo processo com amor, com prazer, com alegria, porque você sabe que você vai chegar lá. E depois de tudo isso, o que eu fiz? Eu fui para os cômodos da minha casa. Eu fui colocar no papel como eu via cada cômodo, porque eu via as coisas da casa com muita tristeza, algo muito ruim. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, é só eu que faço. Então isso fez eu ver as coisas do meu lar com um olhar ruim, de tristeza. Então eu precisava mudar isso. Aí o que eu fiz? Eu fui em cada cômodo e coloquei como eu vi aquele cômodo e como eu gostaria de ver. Como aquele cômodo era e como eu gostaria que aquele cômodo fosse. Mas dentro da minha realidade. Lógico que eu não vou entrar na minha sala de TV, idealizar e sonhar com um sofá maior do que aquela parede que eu tenho. Dentro da minha realidade. Aí o que eu fiz? Coloquei todos os cômodos no papel e fui fazer uma autoanálise dentro de cada cômodo da minha casa. E com isso eu fui perguntar para mim mesma o que eu poderia melhorar dentro de cada cômodo. Aí eu fui ver, gente, tem tantas coisas que a gente pode fazer dentro do nosso lar, sem precisar, eu só vou fazer isso se eu comprar um sofá novo, ajeitar a sala de jantar se eu tiver uma mesa nova. Eu até hoje não tenho a mesa que eu tenho que comprar, mas eu vou comprar, tá no meu planejamento. E a gente tem que saber planejar e saber esperar também, sabe o processo? Ter amor no processo, saber esperar, saber a hora certa, isso tudo a gente tem que trabalhar dentro de nós. Eu não tinha isso. Então eu precisei parar e me analisar e mudar a minha forma de pensar, de agir e de esperar a hora certa. Ser uma pessoa organizada, gente. Gente, a minha casa nunca foi organizada. Como eu falei lá atrás, a minha casa nunca foi de perna pro ar. Eu fazia as coisas, mas a minha casa nunca tinha sido organizada. A minha casa era arrumada. Arrumada, gente, é você pegar umas coisas que tem em cima da mesa, você colocar ela em outro lugar para não ficar tão visível, para não ficar tão feio. Mas aquela coisa que você pegou de cima da mesa e você colocou dentro de uma gaveta, no outro dia você pega uma caneta e coloca em outra gaveta, você pega e coloca... As coisas não têm o lugar certo de ficar. Quando as coisas não têm o lugar certo de ficar, você arruma a sua casa está arrumada. Sua casa não está organizada. Agora, a partir do momento que você arruma uma coisinha para cada lugar, cada coisinha tem a sua casinha, aí sim você está organizando a sua casa, aí sim você está organizando o seu lar. E minha casa não era organizada, minha casa era arrumada. E eu precisava ser uma pessoa organizada. Urgente! E isso não era só dentro do meu lar, isso era no meu trabalho, na faculdade, era em tudo. Eu não era aquela pessoa organizada. Eu precisei ser uma pessoa organizada, eu decidi ser organizada, mas eu não sabia por onde começar.
passei a analisar o que é importante na minha vida, o planejamento já partiu daí. O que é mais importante para eu fazer agora? Eu preciso parar. E eu sou muito do papel, eu sou aquela pessoa que gosta de colocar tudo no papel. Tem gente que fala assim, não, eu quero trabalhar meu cérebro, eu deixo tudo na cabeça. Não, a nossa mente precisa descansar. E eu passei a colocar tudo no papel, o que eu queria fazer, cada cômodo. Por exemplo, o quarto do meu filho, as gavetas da meia, era tudo revirado. Falei, o que eu posso fazer sem ter que comprar os organizadores? Meu sonho era comprar todos os organizadores na hora, mas eu não tinha dinheiro. Aí eu fui, peguei caixa de sapato, encapei, ficou a cor mais bonitinha, arrumei, organizei as meias, cuecas, camiseta, short, tudo. Quando eu vi as gavetas dele tudo organizado, eu falei assim, eu tô no caminho certo. A gente precisa fazer isso. Lógico que a gente gostaria de comprar tudo que a gente está querendo, mas como não tem, a gente tem como melhorar o ambiente do nosso lar. Você entrar dentro de uma sala e você sentir prazer, você ver que aquele cantinho você mexeu no jarrinho, você colocou o jarrinho, naquele cantinho você colocou uma plantinha, você vai ver vida, o toque de amor que você colocou ali, por mais simples que seja. E é isso que faz da sua casa deixar de ser casa e passar a ser lar. Porque a casa é uma estrutura, a casa é os tijolos, são as paredes, mas o lar é onde você coloca o teu toque, é onde você coloca o teu amor, é onde você coloca a sua essência em cada cantinho. E é isso que eu precisava fazer dentro da minha casa, que eu não fazia. Aí eu procurei mudar. Quando eu vi aquelas gavetas arrumadas, eu falei assim, agora eu estou no caminho certo. E a alegria, gente, você vê a sua casa com um olhar diferente, por um outro ângulo, sabe? É diferente. Depois que eu fiz tudo, que eu coloquei no papel, que eu comecei a ação, aí eu comecei a falar com a família. Olha, vai acontecer isso, isso e isso, eu vou organizar isso, isso e isso. Quando eu fizer, eu quero que vocês mantenham, eu quero que vocês façam isso, que vocês façam aquilo. Eu fui inculcando isso também na cabeça da minha família. Fui trazer a minha família para o time da organização. Agora, eles é mais lento. Eu precisava de urgência na minha mudança, e ele pode ser mais lento, porque eles vão mudar através da minha mudança, eles vão ver isso em mim. Então você não precisa ficar falando, não. A sua atitude vai falar muito mais do que se você falar. Quando eu organizei a gaveta do meu filho, eu mostrei para ele. Quando você puxar uma cueca, uma peça ali, a outra saiu, você pega e ajeita. Foi fácil? Foi no início? Não, demorou. Essa mudança, ela é lenta e a gente precisa saber respeitar o tempo do outro. Então eu comecei a experimentar o poder do pouco. Gente, eu tinha uma tal de uma faxina no sábado e domingo. Eu trabalhava a semana todinha, era muito corrido, muito corrido. E no sábado, final de semana, que era para eu descansar, eu ia para a tal da faxina. Terminava no domingo, dormia e na segunda-feira eu ia trabalhar. Começava tudo de novo. Quando eu voltava na segunda-feira à noite, estava tudo bagunçado. Eu não aproveitava a minha casa arrumada. Então eu eliminei a faxina da minha vida. Depois que veio esse estralo, depois que eu decidi mudar, eu eliminei a tal da faxina dentro da minha casa. E passei a experimentar o poder do pouco. O poder do pouco faz grande transformação. Não te estressa, não te esgota. E você fica bem, não fica sobrecarregada. Aí eu introduzi duas coisas na minha vida. A rotina que eu não tinha. Um dia eu fazia uma coisa, outro dia eu fazia outra. Então não tinha uma rotina a seguir. E as tarefas, gente? A gente precisa introduzir. Tem gente que fala assim, rotina é ruim, caiu na rotina é ruim. Rotina é importante na nossa vida. A rotina inteligente, gente. Nós precisamos ter rotina inteligente na nossa vida. Foi o que eu adotei para mim.
Depois eu posso vir aqui falar para vocês a respeito dessa rotina inteligente que eu adotei aqui dentro de casa. A rotina inteligente, ela é fundamental para uma vida organizada. E as tarefas é algo assim rápido e eficiente. Nós precisamos também. Por isso que eu acabei com a faxina. Essas tarefas rápidas e eficientes fez com que eu pegasse a faxina e não fizesse mais. Então ela foi muito boa para mim. É muito importante você não acumular tarefas. Não deixe para depois. Faça. Por isso que precisa administrar melhor o seu tempo para você não deixar para depois. Evite deixar para depois. Faça o que você tiver que fazer, programe e faça. Coloque Jesus na sua casa. Gente, isso é muito importante. Onde Jesus entra, a alegria transborda. Coloque Jesus dentro da sua casa, que tudo fica mais lindo, fica mais leve, fica mais florido, fica mais cheiroso, fica mais harmonioso, fica mais elegante, aconchegante. Eu aprendi que ninguém arruma as coisas bagunçando. Era uma coisa que eu fazia. Eu ia arrumar o guarda-roupa, colocava tudo embaixo, com a maior dificuldade para colocar em cima. Eu aprendi isso, que a gente não arruma bagunçando. Não seja escrava da sua casa. Esse negócio de ficar o tempo todinho mexendo na almofada e tal, bagunça, gente. Vai curtir com a família, vai curtir a sua casa, vai curtir a sua família. Deita no sofá todos, bagunça as almofadas, tudo, sabe? Depois arruma, mas curte o seu lar. O lar bom é aquele lar que tem amor, que tem vida. Quando você fica com as almofadinhas toda arrumadinha o tempo todo, não pode ir lá bagunçar, aí não tem vida. Põe vida na sua casa, não pode ficar muito bagunçado, mas também não precisa ser tão metódico. Seja uma pessoa produtiva e não ocupada. Eu era ocupada. Eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para nada. E quando eu olhava, parece que eu não tinha feito nada. Ser produtiva, você faz, ainda sobra tempo para você curtir a família, para você fazer uma atividade física, uma academia, uma dança, ler um livro, assistir um cinema. Seja organizado por causa de você, não seja organizado por causa dos outros, porque o marido exige, porque a família é isso, aquilo. Não, seja organizado por causa de você, por causa do seu bem-estar. Então, gente, chegamos ao final do nosso vídeo. Posso trazer aqui para vocês tudo o que eu faço para manter a minha casa organizada nos detalhes. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, comente aí se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, gente, porque eu posso trazer mais coisas sobre como você pode ser mais organizada e produtiva. Quais são os melhores hábitos que eu tenho aqui dentro de casa que facilitam o meu dia a dia? Quais são as minhas rotinas diárias? Gente, nós precisamos transformar o nosso dia a dia num cotidiano extraordinário. Para isso, precisamos cuidar do nosso lar com muito amor, cuidar da nossa família com muita dedicação, porque é o lar, é a base de tudo. O lar é o nosso aconchego. Nosso lar é um pedacinho do céu. Você precisa ter prazer de estar dentro do seu lar, porque é aqui que é formado o caráter, o coração do ser humano, o coração da sua família. E Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo.